Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos 12, a partir do verso 29. Agora eu fiquei até meio assim perdido, viu, Olga, viu, Jefferson? Com esse carinho de vocês aí. Muito obrigado. Marcos capítulo 12, do verso 29 em diante. O texto diz assim, está projetado também. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Eu quero pensar com vocês só esta frase, hoje. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, nos conduza para que sejamos edificados e que a nossa vida glorifique o Teu nome. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Fernando Pessoa escreveu um lindo poema chamado O Avô e o Neto. E Fernando Pessoa escreveu assim: ao ver o neto a brincar, diz o avô entristecido: ah, quem me dera voltar a estar assim, entretido. Quem me dera o tempo quando castelos assim fazia, e que os deixava ficando às vezes para outro dia. E toda a tristeza minha era, ao acordar para vê-lo, ver que a criada já tinha arrumado o meu castelo. Mas o neto não o ouve, porque está preocupado com o engano que houve no portão para o soldado. E enquanto o avô cisma e triste lembra a infância que lá vai, já mais uma casa existe, ou mais um castelo cai. E o neto, olhando afinal e vendo o avô a chorar, diz: caiu, mas não faz mal, torna-se já a arranjar. Muitas vezes nós somos esse avô. Nós somos esse avô que para e olha o que está acontecendo ao nosso redor, olha para os nossos relacionamentos e faz uma viagem profunda à nossa memória, aos nossos sentimentos. Nós somos esse avô. Nós somos esse avô e temos nossos questionamentos. E nós caminhamos por caminhos que no silêncio da nossa alma só nós sabemos, as perguntas que começam a surgir. Às vezes são perguntas sobre o próprio Deus. Deus, o Senhor de fato existe? Por que o Senhor não age? Por que o Senhor não manifesta a sua presença? Por que o Senhor não transforma? Às vezes olhamos para Deus e dentro da nossa alma nós celebramos: obrigado Deus, obrigado Senhor, que alegria, Deus, que bom. Às vezes nós questionamos as nossas próprias motivações, às vezes nós questionamos o nosso futuro, relembramos o nosso passado com saudosismo, às vezes com celebração. O que importa é que nós somos esse avô. Quem está ao nosso lado nem sempre percebe aquilo que passa na nossa cabeça. E nós somos constantemente transformados. Quando Marcos escreveu o seu evangelho, ele era um jovem. Ele é chamado, inclusive no livro de Atos, de João Marcos, como uma referência à sua história. E ele cresceu em Jerusalém, era de uma família de classe média. E ele conheceu o evangelho, e ele foi sendo transformado pelo evangelho. E Marcos teve um privilégio muito grande, porque Marcos foi companheiro e aprendeu o evangelho com Pedro, Paulo e Barnabé. Tá bom ou está faltando alguém? E ali, andando com esses irmãos, tendo esse grande privilégio, ele conhecia cada vez mais do evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na primeira viagem de Paulo, o jovem Marcos foi junto, Barnabé, Paulo e Marcos. Mas no meio da viagem,
esse jovem Marcos desistiu da viagem missionária e voltou para Jerusalém. Paulo não gostou nada. Paulo e Barnabé seguiram viagem, terminaram a primeira viagem missionária, e quando voltaram, Paulo e Barnabé sentaram para planejar a segunda viagem, e aí Barnabé disse assim: vamos levar Marcos de novo? E Paulo falou: de jeito nenhum. Esse rapaz já nos deixou no meio da primeira viagem, deu trabalho, de jeito nenhum, não levo ele. E houve uma briga tão grande ali, uma discussão entre Barnabé e Paulo, e não foi pequena, o texto diz claramente, que eles se separaram, não conseguiram mais andar juntos. Paulo falou: vou fazer a segunda viagem sem você e sem Marcos, eu vou pegar Silas. Pegou Silas e entrou pelo continente, rumo à Turquia, enquanto Barnabé pegou o jovem Marcos, pegou o navio, foi na região de Chipre, também para levar o evangelho. Os anos se passaram. Marcos se arrependeu, foi obviamente discipulado por Barnabé, volta, pede desculpa para Paulo, Paulo recebe muito bem, tanto é que lá em Colossenses e em Filemão, agora o Marcos, já um pouco mais vivido, vai ser tratado pelo apóstolo Paulo com muito carinho, e Paulo diz assim: meu colaborador, meus amigos de caminhada, e coloca vários nomes, entre eles Marcos. Marcos vai com Pedro para Roma, já no final da vida de Pedro, Pedro é condenado, morto em Roma, e pouco depois Marcos escreve esse evangelho. E esse evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus e Lucas vão ler o evangelho de Marcos para saber sobre a pessoa de Jesus, organizar um pouco mais a sua linha de raciocínio a partir desta inspiração santa no evangelho de Marcos, e assim Deus vai trabalhando o coração dos autores bíblicos, como nós sabemos, e eles crescem no conhecimento e na graça do Senhor, e são usados por Deus para trazer para nós a mensagem. E aí Marcos diz: sabe o que é mais importante? Capítulo 1, verso 1, o mais importante na nossa vida é entendermos que Jesus Cristo, o Deus vivo, esteve entre nós, e é sobre isso que eu quero escrever, é sobre isso que eu quero falar, é por isso que eu quero viver. E aí nós entramos na intimidade aqui desse relato de Marcos, que ensina a essa igreja, e percebemos que ele escreveu os primeiros 9 capítulos, olhando para o ministério de Jesus na Galileia. Mas quando entra o capítulo 10, Marcos faz uma mudança geográfica na sua carta, no seu evangelho. E ele leva Jesus para Jerusalém, e nós vamos com Marcos para Jerusalém. E quando ele entra lá em Jerusalém, qual é o grande problema? Uma controvérsia teológica. E Jesus chega, e os mestres da lei estão ao redor dele, e eles começam a questionar várias coisas com Jesus, sobre Jesus e para Jesus. E uma das perguntas do escriba, que é um mestre da lei, no versículo 28 do texto que nós lemos, é uma pergunta que com certeza era grande a discussão teológica. Qual é o maior mandamento? Porque dentro da Torá, de Gênesis ao Deuteronômio, existiam 613 leis, 613 mandamentos. E eles discutiam, dentro dos 613, qual é o mandamento mais importante? Então eles perguntaram para Jesus, e Jesus respondeu o que nós acabamos de ler. Amarás o Senhor teu Deus, teu coração, alma e entendimento, é o próximo como a si mesmo. Ele pega o texto de Deuteronômio 6, ele pega o texto de Levítico 19, junta os dois textos e apresenta a resposta. Mas antes disso, há uma afirmação. Antes de falar do amor, Jesus quer colocar a base de tudo. E Jesus diz uma afirmação que tem profunda relação com todo o Antigo Testamento. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Antes de falar do amor, eu quero dizer uma coisa para vocês, inegociável. Shema, Israel. A palavra ouve é Shema. Se nós queremos determinar foco da nossa jornada espiritual, a primeira coisa é abrir os nossos ouvidos. Shema, ouve, Israel. Essa expressão é uma expressão muito importante em Deuteronômio. Versículo 3 do capítulo 6 de Deuteronômio diz: ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprir aquilo que a lei vai determinar. Versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Jesus pega esse versículo, reúne com o Levítico para dizer, antes de qualquer coisa, ouve,
Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Em Jeremias, no capítulo 7, nós vamos perceber, na caminhada dos profetas, que o grande problema do povo era essa falta, essa não capacidade, essa falta de disposição em ouvir, em sentar para ouvir. O que os irmãos estão fazendo aqui agora, o que os irmãos estão fazendo lá nas suas casas, nesse exato momento, era exatamente o que o povo não queria fazer. Sentar para ouvir. Sentar para ouvir. Teve um autor brasileiro que diz assim: a gente tem muita aula de oratória, devia ter aula de escutatória. A gente devia aprender a ouvir. O Senhor diz em Jeremias capítulo 7, mas isso lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Perceba, se você não ouvir, não vai dar. E vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno para que vos vá bem, mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias. Começando de madrugada, eu os enviei, mas não me deram ouvidos, diz o Senhor através do profeta. Nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Melhor tradução para cerviz, meus irmãos, é nuca. Dura cerviz é a nuca que não se dobra, não faz o gesto da reverência. Dir-lhes-á, pois, todas essas palavras, não me darão ouvidos, chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor seu Deus e não aceita a disciplina. Já pereceu a verdade, foi eliminada da sua boca. Deus está pronto para falar. Deus está dizendo. E Ele chama a atenção do povo dele, de Israel, povo de Deus. A palavra Israel significa isso. Ele diz, Shema, ouve. Vou te dar uma resposta que vai resolver todas as questões teológicas. Portanto, Shema, ouve. Ouve, meu povo. O Salmo 65 diz que Deus nos ouve. Deus nos ouve. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu não las perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. O Senhor escuta a oração. O próprio Deus tem tempo para nos ouvir. A Bíblia diz que Deus se inclina quando nós oramos, para ouvir a oração, o clamor do seu povo. E qual é a reclamação de Deus? O povo não me ouve. Eu estou ouvindo vocês, o Todo-Poderoso para tudo para nos ouvir, né? Essa expressão você está entendendo o sentido dela. Mas nós não temos esse tempo. Ele diz assim, coisa mais importante, aprenda a ouvir o Deus Todo-Poderoso. O pecado é que nos faz surdos a essa voz de Deus. A grande característica do pecado é tapar os ouvidos para a voz do Senhor. O Salmo 115 diz assim, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Percebe, essa pergunta não é nova não, é antiga. Cadê seu Deus? Essa pergunta vem de muito tempo. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. A obra das mãos dos homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem o quanto neles confiam. Agora o povo de Deus, Israel, confia no Senhor. Ele é seu amparo, Ele é seu escudo. A idolatria é uma afronta a Deus, porque você não pode comparar Deus a um objeto que alguém faz, que não ouve, não fala, não anda, não apalpa. Não. A quem me comparareis a isso? O Deus que criou todas as coisas agora é comparado a isso? Você acha que eu gosto disso? Shema, Israel. Eu estou aqui ouvindo vocês, eu estou ouvindo as suas orações,
Ouve, igreja. Daí, a grande questão é resgatar a unicidade de Deus, é resgatar a trindade de Deus, é resgatar a singularidade de Deus, é resgatar esse Deus que não negocia o seu caráter. Se nós queremos entrar num relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor e sermos abençoados com isso, temos que declarar, acima de tudo, só existe um Deus. E aí Romanos 1 vai dizer por que o povo não acredita. Romanos 1 vai dizer, e a teologia sistemática é fantástica, a teologia sistemática usa um termo chamado verdade intuitiva. A teologia sistemática vai nos mostrar, e os textos bíblicos compõem esse quadro tão bonito, que o ser humano foi criado e por intuição, por isso que chama verdade intuitiva, por intuição, a humanidade, só pela intuição, poderá perceber que existe um Criador. Aí Romanos 1 explica, olha isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, porque eles detêm a verdade, pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. É manifesto, foi Deus mesmo quem manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha o que diz o texto, claramente se reconhecem. Quando? Desde o princípio do mundo, como sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por quê? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Qual a característica disso? Quando eles mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis, ou seja, foi fazer idolatria. Deus diz assim, está manifesto, está claro, Deus existe, o Deus único e verdadeiro, é só olhar para a natureza, é só olhar para esse universo, nós não somos obra do acaso, nós somos obra de um Deus que pensa, que tem estratégia, que monta, que dialoga conosco. Todo esse sistema montado, todo esse universo, é evidente que existe um Criador extremamente inteligente por detrás de tudo isso. E o homem sabe o que ele faz? Ele resiste, ele detém, ele não aceita. Em outras palavras, ele luta para não crer. Ele luta para não confessar que existe um Criador. Ele começa a buscar os argumentos. Ele vai lá no âmago do ser dele, de maneira rebelde, para dizer, não, isso é obra do acaso. Ou então ele prefere criar um Deus, um bezerro de ouro, e dizer, não, foi o bezerro de ouro que fez tudo isso. Percebe? A revolta, a rebeldia, a dureza de coração. Portanto, nós sabemos que essa verdade revelada, ela não é salvadora. Essa verdade revelada aí, ela não salva. Mas nem essa verdade, ainda que não salvadora, este homem pecador admite. Ele é tão rebelde que ele prefere construir outros caminhos e não admitir. E aí Paulo vai dizer, se o nosso evangelho está encoberto, 2 Coríntios 4, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vocês estão cegos. Vocês estão cegos. Ele diz, o ser humano é cego sem o poder de Deus para iluminar os seus olhos, e aí a revelação se torna muito mais que natural. Quando o Espírito Santo de Deus tira a venda dos nossos olhos, e nós começamos agora a perceber, pela graça de Deus, que existe esse Deus Criador, que Ele se relaciona conosco, e que Ele veio e morreu por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia,
essa graça salvadora não é só a graça que revela o Deus que criou, mas é o Deus que me criou e que tem propósito para a minha vida. Paulo diz, isso é maravilhoso, porque isso é poder de Deus. Ele vai dizer em 1 Coríntios 2 o seguinte: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande temor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa fé não pode se apoiar em sabedoria humana. Vou repetir, porque às vezes a gente se perde um pouco, com tantos conteúdos sendo passados por aí. Nossa fé não está na sabedoria humana. Nós olhamos para as áreas da ciência e do conhecimento e vemos em tudo isso uma grande bênção de Deus na nossa vida. O conhecimento em todas as áreas é uma bênção. Conhecimento na sociologia, na antropologia, na medicina, até mesmo na teologia, em tantas outras áreas, na política, na economia, é uma bênção. Mas a nossa fé não se apoia nisso. Não nessa sabedoria. Nossa fé se apoia no Deus vivo e verdadeiro. E na ação que o Espírito Santo faz em nós, por nós e através de nós. É aí que a nossa fé está pautada. Wayne Grudem, esse grande teólogo sistemático, que a Gávea já teve o privilégio de ter pregando nesse púlpito por um final de semana inteiro, escreveu na sua teologia sistemática: dependemos de Deus para remover a cegueira e a irracionalidade provocada pelo pecado. Eu acho essa frase muito legal. A irracionalidade provocada pelo pecado, possibilitando assim que avaliemos corretamente as evidências, creiamos no que dizem as Escrituras e venhamos a ter a fé salvadora em Cristo Jesus. Tudo isso depende de Deus em nós. Daí nós somos esse povo de Deus que Ele derramou graça na ação do Espírito Santo, e nós temos que descansar o nosso coração dele. E a resposta de Jesus então vem e diz: Shema Israel, porque vai ouvir apenas quem é povo de Deus. Quem não é povo de Deus não vai ouvir, porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E o que faz uma pessoa ter o conhecimento para a salvação segundo a graça de Deus é o toque especial do Espírito Santo, que nos transforma de simples criaturas para filhos. Mas isso tudo é presente, tudo isso é graça. Não é porque nós, com o nosso raciocínio, chegamos a uma conclusão mais brilhante que os outros. Não, foi graça de Deus, foi porque Deus tem projeto na nossa vida, foi porque Deus tem propósito para nós, e Ele quer que nós o confessemos, e Ele quer que nós sejamos mensageiros dessa mensagem transformadora do Evangelho de Jesus Cristo, porque esse Deus vivo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e glória. Esse Deus criador de todas as coisas, um dia se fez carne e veio, andou entre nós. Isso é um fato histórico. E esse Deus é único. Ouve, povo, não há outro Deus, só há um Deus vivo e verdadeiro. Efésios capítulo 1, verso 3 diz: Bendito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esse Deus que criou, esse Deus que sustenta, esse Deus abençoador, esse Deus provedor, esse Deus todo-poderoso, Ele é bendito, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção. O pão que está na nossa mesa, bênção do Senhor. A roupa que vestimos, bênção do Senhor. O teto que nos protege da chuva, bênção do Senhor. Nossa irmandade de fé, bênção do Senhor. Nossa igreja, bênção do Senhor. Ele tem derramado bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Ele é Deus presente. Ele é único. Não existe outro. Nenhum outro. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esse Deus é provedor. O Salmo 91 não deve ser esquecido por nós. Pois disseste:
O Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Não há lugar onde você coloca o seu pé que Deus não é capaz de te guardar, proteger, amparar. Diz a Bíblia: se você descer o mais profundo abismo, eu estarei com você. Se você subir o mais alto céus, eu estarei com você. Não existe outro Deus. Shema Israel. Só existe um Deus, Deus único. É sobre esse Deus que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a criação da idolatria de alguém, do raciocínio filosófico de outro, da conclusão sistemática de um pensamento qualquer. Não, nós estamos falando do Deus único. Ele está dizendo: esse povo só tem um problema, ele não me escuta. Não me escuta. Ouve o que eu quero dizer para você. E o que ele diz? Ao longo de toda a sua história, que ele nos ama a tal ponto de morrer por nós, ressuscitar ao terceiro dia e dizer: voltarei. Voltarei. Sou Deus presente e voltarei. E os sinais começam a acontecer. Depois da ascensão de Jesus, vai ficando cada vez mais evidente, mais evidente, mais evidente. Tudo anunciado, tudo escrito, tudo relatado. Ninguém vai poder dizer que não sabia. Ouve, está aí, está revelado. Do Gênesis ao Apocalipse. Conclusão: quando o escriba da lei ouviu a resposta de Jesus, você vai ler lá em Marcos capítulo 12, versos 32 e 33, que o escriba disse assim: Senhor, o Senhor respondeu muito bem, como o Senhor mesmo disse. Versículo 32, Ele é único, e não há outro senão Ele. Perceba, o mestre da lei foi em cima, a primeira declaração é essa. Daí, amar a Deus de todo o coração, entendimento, força, amar o próximo como a si mesmo. Olha o que o mestre da lei fala, o escriba: excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Sabe o que Jesus disse para o escriba da lei? Verso 34, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Sabe qual foi o final dessa grande controvérsia teológica? E ninguém mais ousava interrogá-lo. Acabou o assunto. É isso que Jesus faz. Tá bom, pastor, o senhor falou, e o que eu levo para casa? Vamos voltar ao Fernando Pessoa. Nós somos aquele avô. Muitas vezes nos assentamos, olhamos, choramos sem a pessoa entender, sorrimos sem que eles percebam o que está por detrás das nossas lágrimas, dos nossos sorrisos. Nós somos esse avô. Mas existe o único Deus que conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. O Deus que mudou o coração do jovem Marcos, que deixou de ser aquele que fugia no meio da missão para ser o homem que caminhava as estradas até mesmo do martírio, se necessário, para testemunhar da fé em Cristo Jesus. Nós somos gente transformada. Deus nos transforma. Deus transforma pessoas. E nos ensina a humildemente nos curvarmos diante dele e a dizer: não existe outro Deus. Portanto, se não existe outro Deus, não existe outra revelação, só a que Deus deu. Portanto, só existe a palavra de Deus revelada, que é a Bíblia. Portanto, se existe somente esse Deus, e esse Deus se revela na palavra, essa é a palavra que eu quero para mim. Essa é a palavra que vai ser a minha palavra. E eu quero me relacionar com esse Deus único e verdadeiro, que não me chama para odiar, me chama para amar. E esse Deus diz assim, em 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus,
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Um só mediador, um só Deus. E Jesus diz: quando orar, ore em meu nome, e o Pai ouvirá a sua oração. Vamos curvar a nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Pela mediação de Jesus Cristo. Não perca o foco. Ouve, povo de Deus. Esse Deus único, que se deu na cruz por você, disse que está conosco até a consumação do século, em todo tempo, em todo lugar. Esse Deus único disse que as nossas orações jamais seriam vazias, quando feitas em nome do único mediador, Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quantas vezes nós temos sentimentos diferentes, questões diferentes, mas nós queremos bendizer o Teu nome e agradecer o Senhor, porque o Senhor um dia se revelou a nós como Deus vivo, santo, verdadeiro e salvador. Muito obrigado porque o Senhor nos resgatou das trevas, da ignorância, da arrogância espiritual. O Senhor quebrantou o nosso coração e o Senhor colocou nos nossos lábios a declaração de que nossa vida pertence ao Senhor, como Senhor e Salvador da nossa história. Agora, ó Deus, nos acompanha na nossa jornada para que tudo que falarmos, pensarmos e fizermos glorifique o Teu nome, do Deus único e verdadeiro. Que a nossa vida seja um testemunho real dessa nossa fé confessional. Quando as pessoas perguntarem, ó Deus, no que cremos, que a nossa resposta seja simples e direta: no único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que eu amo com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, assim como eu amo o próximo como a mim mesmo. Nos ajuda, Senhor, nessa jornada. Traz alegria, traz paz, traz segurança aos nossos corações. Pois oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.